Diretoria de Ensino de Mauá, equipe Anos Iniciais, agosto de 2021. Tema da nossa formação de hoje é Probabilidade e Estatística. Apresento a equipe dos Anos Iniciais. São as PCNPs Carolina Cortez, Daniele Vieira, Elaine Joia e eu, Silvana Amorim. Nenhuma área da atividade e do pensamento humano pode desconsiderar a estatística, pois ela contribui para o conhecimento e a interpretação das características dos fenômenos coletivamente típicos e para indicar a probabilidade de seu desenvolvimento futuro. Vejam como é importante que a estatística e a probabilidade estejam presentes desde os anos iniciais, já que pensando no contexto contemporâneo, nós temos a necessidade de interpretar vários artigos em jornais e em revistas, e muitas vezes essas informações elas são dadas sobre a forma de porcentagem, médias, gráficos, pictogramas, entre outros. No nosso último e mais sobre geometria, selecionamos alguns comentários. O da professora Roselaine de Andrade, que disse: é de suma importância as trocas de experiências. Assim, podemos refletir sobre a nossa rotina. A professora Renata Santos disse: achei contraditório, pois a formação foi sobre a geometria nos anos iniciais na BNCC e Currículo Paulista, e os vídeos que subsidiaram a formação estavam desalinhados com a legislação. Sugestão: atualizar os vídeos das formações. A BNCC foi elaborada à luz do que diz os parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes curriculares nacionais. Esses são documentos orientadores que ainda existem, porém não são obrigatórios. Então, muitos vídeos que foram produzidos nesta época, como os da Nova Escola e da Univesp, continuam sendo importantes para a nossa reflexão sobre a prática docente. A base é bem clara com os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar, e o Currículo Paulista ele contempla as competências gerais que são discriminadas da BNCC. Contextualização. Esta formação proposta tem a finalidade de fortalecer as ações de reforço e recuperação para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, a partir da unidade temática, estatística e probabilidade, para que os educadores possam planejar as possibilidades de organização dos tempos e espaços, tanto no ensino híbrido quanto remoto, para uma intervenção mais pontual e que favoreça a aprendizagem de todos os estudantes. Nossa formação traz como objetivos propiciar a articulação sobre os principais aspectos da BNCC, Currículo Paulista e Projeto EMAI, com foco na unidade temática Probabilidade e Estatística. Refletir sobre as condições didáticas necessárias para a leitura, construção, produção de tabelas, gráficos e com a probabilidade, e discutir e socializar possibilidades de trabalho que favoreçam o aprendizado dos estudantes com relação ao tema, tanto no ensino híbrido quanto no ensino remoto. Na nossa pauta temos BNCC e Currículo Paulista, Estatística, Probabilidade, Progressão das Habilidades, aula do Centro de Mídias e, no final, a apresentação do projeto Mural de Situações Problema. Para falarmos sobre a BNCC e o Currículo Paulista, antes vamos iniciar nossa formação com um questionamento. Afinal, o que é alfabetização e letramento matemático? Definimos a alfabetização matemática, então, como a ação inicial de ler e escrever matematicamente, de compreender e interpretar seus conteúdos básicos, bem como saber se expressar-se através de sua linguagem específica. Segundo a matriz do PISA, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar, interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para poder descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos
possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. O que diz a BNCC? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Essa competência, ela trata do desenvolvimento do raciocínio, que deve ser feito por meio de várias estratégias, privilegiando o questionamento, a análise crítica e a busca por soluções criativas e inovadoras. O que os estudantes precisam desenvolver? Exploração de ideias, conectar ideias prévias com novas ideias, criar processos de investigação em soluções, questionar e modificar já ideias existentes e criar soluções inovadoras. Na execução, aprender com os erros e acertos, formular perguntas, interpretar dados, lógica e raciocínio, desenvolver hipóteses, avaliação do raciocínio e explicação de evidências. E na síntese, ele deve comparar, agrupar e sintetizar informações de diversas fontes, competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. A BNCC e o Currículo Paulista propõem 5 unidades temáticas. São números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Cada uma delas pode receber ênfase diferente dependendo do ano de escolarização. Hoje trabalharemos com a unidade temática Probabilidade e Estatística. Na reflexão de aprendizagem, nós passaremos um trecho do vídeo Todos Somos Matemáticos, desmistificando a matemática no ensino fundamental, do canal Trocando Ideias, Formação de Professores. Gostaríamos de agradecer a Thaís Coelho por possibilitar a autorização do seu vídeo e pela escolha do tema. Porque realmente, acho que a gente precisa pensar nesse caminho. Então, primeiro, desmistificar um pouco algumas ideias que a gente tem enraizadas mesmo, assim, de que matemática é para alguns, ou que pessoas têm mais facilidade, mais habilidade. Então, acho que você vai nos ajudar um pouco a entender se é isso mesmo, né? Como é que a gente desenvolve essa capacidade? Tem até uma questão de gênero que a gente escuta muito. Ah, os meninos são melhores em matemática do que as meninas. O que você acha, Fê, disso? A matemática, ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independente do sexo, né? E a primeira coisa quando a gente pensa, quando a gente diz todos somos matemáticos, Thaís, é a gente poder observar por onde parte tudo isso, né? Se todos somos matemáticos. É primeiramente porque a gente tem uma visão de que a matemática é só continhas, de somar, dividir, multiplicar, equações, mas a matemática é muito mais do que isso. Então, às vezes, essas pessoas que têm essa visão de que, talvez não somos matemáticos, ou eu não nasci para isso, é porque não vê a matemática em muitas coisas, porque a matemática, ela traz ligações com tantas coisas que a gente poderia falar. A matemática que todo mundo diz que está na natureza. Mas nós somos natureza, nós somos seres humanos e fazemos parte. O homem é natureza, né? Quando a gente diz natureza, o homem está junto, né? Então, se a matemática está na natureza, está em nós, primeira coisa. Mas tem algo muito fantástico, que tem um medalhista do prêmio Fields, ele ganhou medalha Fields, que é o prêmio de maior honraria matemática, que é o Arthur Ávila, veja só. Ele diz que os matemáticos de primeira linha, que são aqueles matemáticos que trabalham com uma matemática de alto nível, eles usam a intuição para resolver os problemas. Então, ele, quando ele foi falar que ele ganhou essa medalha, ele mesmo contou que ele utilizou parte da intuição para conseguir chegar numa resposta que ninguém encontrava.
que também faz parte da imaginação, da criatividade. Isso é matemática, né? Um pontinho aqui, porque às vezes a matemática é só lógica, tudo certinho, aquela continha, e olha como a gente também precisa utilizar de outras coisas, de outras habilidades, para a gente chegar numa estratégia, em algum ponto que muitas vezes todos pensam igual, então vamos por uma outra saída, porque talvez seja essa aí a solução de algum problema. Outra coisa interessante, Thaís, é quando a gente vai numa festa e observa alguém dançando, e a gente diz, essa pessoa dança totalmente desengonçada. Por que você fala que ela está dançando desengonçada? Porque a gente faz uma leitura matemática sobre isso. A gente faz uma comparação. Então, a gente faz uma comparação do ritmo, da batida lá da música, do ritmo, da harmonia, do compasso que a música traz. Então, nós temos aquele ouvido, que a gente vai sentir essa música, e a gente vai comparar com o movimento corporal da outra pessoa, se está no ritmo ou não da música. Então, como é uma habilidade, a gente trabalhou, se esforçou, assim como a matemática. Aquele que também dança desengonçado, um dia para melhorar essa habilidade, vai num curso de dança e melhora se ele quiser, né? Então, a gente faz medições estimativas. Quando a gente vai atravessar a rua? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente precisa analisar a velocidade do carro que está vindo. Olha, tudo isso é mental, e são cálculos, estimativas que a gente faz. A gente precisa dar conta da velocidade do carro e do tempo, do lugar em que o carro está, a distância que ele vai percorrer até chegar ali na rua que a gente vai atravessar. A gente olha para a rua, é como se a gente medisse pelo olhar a distância da rua que a gente vai atravessar, a velocidade do carro, o tempo, se vai ser suficiente ou não, e a velocidade do passo que você vai dar. Vou poder fazer isso mais tranquilo, não tenho que correr porque o carro está mais veloz. Então, tudo isso é matemático. E uma coisa que eu acho até poético é quando a gente diz que enxerga beleza nas coisas. E isso já é comprovado pela ciência, que a gente enxerga a beleza naquilo que é harmônico, naquilo que é proporcional. Então, olha que poético, a gente enxerga de forma matemática aquilo que é belo. A dona de casa que está preparando uma comida, ela já sabe direitinho, quando ela olha para a panela, ela já sabe direitinho a quantidade de comida que vai para o vasilhame. Ela sabe o vasilhame, ela sabe tudo. Se trouxerem o vasilhame errado, ela ainda vai falar assim, olha, esse vasilhame que você trouxe não vai caber, vai colocar, ainda vai faltar uma colher. Você faz, vai faltar uma colher. Porque foi treino, foi experiência, e é isso que as crianças vão fazendo na medida do decorrer ali, dos estudos, das experiências que elas vão construindo. Então, a matemática está em nós somos matemáticos, queira ou não queira, nós somos matemáticos, né? A gente tem o costume, às vezes, Thaís, de dizer assim, fulano é inteligente. Você pode até dizer, mas todos somos inteligentes. Quando você for elogiar, você quiser, você pode dizer que alguém é inteligente, mas é muito mais importante, eficiente você falar do esforço que essa pessoa tem ou essa criança faz. Porque todos nós somos inteligentes, independente do sexo, independente da idade. Então, a matemática é uma habilidade que, independente se for homem ou mulher, todos nós somos capazes de desenvolver, desde que nós tenhamos o querer e se esforçar para isso, tá? E tem uma coisa incrível que a neurociência traz, que é a plasticidade cerebral. Então, até quando a gente fala daqueles que têm problemas cognitivos, às vezes pessoas que perdem parte da funcionalidade de uma área, o cérebro, ele se rearranja ali e ele vai buscar em outro local, operar essa funcionalidade que foi perdida. E isso é muito bom. Então, a gente pode observar que o fator genético, ele pode interferir nas nossas habilidades, como a matemática? Pode. O fator ambiental, de onde a gente vive, influencia isso? Sim, mas o mais importante, não é um fator determinante. Nós podemos, independentes do sexo, da idade, desenvolver a habilidade que a gente quiser, que a gente se propõe a fazer. Ajudar a criança a explicar o seu pensamento, o seu raciocínio, é muito potente. E às vezes você leva um tempão para isso, mas ele é um tempo investido. De você pensar, eu fiz de cabeça. A Débora está aqui conosco, ela trabalhou comigo também numa escola que a gente aprendeu muito juntas, né, Débora, sobre essa questão de desenvolver o raciocínio matemático e o cálculo mental lá no Vilari, e o quanto que eu aprendi
a desenvolver primeiro em mim, né? Porque você percebe, nossa, é assim que eu penso. Porque a gente fala, o que é o cálculo mental? E explicar esse cálculo é muito interessante. Acho que essas estratégias de a gente ajudar a inserir isso no nosso planejamento de um tempo para conversar sobre o raciocínio. Como é que eu pensei? Como é que eu cheguei lá? Mesmo que esteja errado, porque é esse processo que é importante. Aí que a gente consegue tirar fotografias do pensamento. Seria isso, Fê? É, mais ou menos assim mesmo. Mas, Thaís, eu acho assim, quando você fala do professor, né, que tem que ter essa capacitação, né, a gente precisa fazer com que esse professor, ele mude essa mentalidade dele. Porque muitas vezes, como você colocou no início, né, o professor polivalente, às vezes ele escolhe porque não vai trabalhar muito com a matemática e tal, ou tem esse medo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa enxergar aí nisso é que o professor, ele precisa mudar essa mentalidade, começar a se perceber e ter esse pensamento que todos somos matemáticos. Muitas vezes, Thaís, a gente observa assim, tem professores que falam, olha, eu recebi proposta, porque eu sou professor do segundo, do primeiro aninho, e estão me pedindo para ir para o terceiro, para o quarto ano. Tudo bem você dizer, olha, eu não vou porque eu gosto mais de trabalhar com os menores, mas alguns dizem, olha, eu estou com medo de aceitar, porque é a matemática do quarto ano, e a matemática do quinto. Mas, então, esse é um professor que está aí com uma mentalidade, a gente diz, de mentalidade fixa, que é uma mentalidade que acha que não vai conseguir desenvolver essa habilidade. E já tem professores que falam assim, Fê, eu agora estou no quarto, estou no quinto ano, eu era professora lá do terceiro, do segundo ano, você me ajuda? Porque eu preciso da sua ajuda para a gente melhorar a matemática, eu quero trabalhar. Então, já é uma mudança de pensamento, né, Thaís? Ele já parte do pressuposto de que vou aceitar porque eu vou conseguir desenvolver isso. Então, tem um pensamento de que às vezes você não aceita algo, isso pode ser na matemática ou em qualquer outra situação, por medo ou por não se achar capaz, e tem pessoas que já aceitam, mesmo com medo, vai com medo mesmo, porque vai desenvolver, vai estudar e vai chegar naquilo que é necessário para poder atuar, como, por exemplo, o professor de matemática em quartos e quintos anos. Acontece, claro que tem alunos que apresentam maiores dificuldades na matemática. Como é que fica essa dificuldade versus essa potência do aluno? Então, vou começar primeiro falando pelo olhar do professor, que a gente estava falando lá do professor, então, que o professor ele tem que ter essa mentalidade de que todos somos matemáticos e que ele pode desenvolver essa matemática, se ele está no segundo, ele pode ir lá para o quinto ano e desenvolver isso também. Outra coisa, que toda criança é potente, porque às vezes a gente vê o professor falando assim, aquela criança, tem uma criança que está com muita dificuldade, e será que existe alguma forma de eu ajudar essa criança? Então, quando você faz uma pergunta, olha, já vou falar até matematicamente, você já fala como se houvesse a probabilidade de não existir um caminho para que essa criança aprenda. Diferente de quando a gente pergunta assim, eu estou com uma criança com muita dificuldade, qual será a estratégia, qual será a forma que eu posso encontrar, como você perguntou? Qual será a forma que essa criança pode aprender? Então, já parto do pressuposto de que existe uma maneira, mas que a gente precisa trabalhar, encontrar essa maneira de ajudar essa criança. Então, a primeira coisa, para a gente poder ajudar uma criança, principalmente na questão da matemática, porque a gente só influencia no outro aquilo que reverbera em nós. Então, é necessário que os professores se sintam matemáticos, para que a criança também sinta que essa matemática pode vir dela também. Tá? Então, a mentalidade de que é um esforço e de que toda criança tem esse potencial para desenvolver essa matemática. Então, acho que são assim, as primeiras iniciativas. A BNCC, como vimos, enfatiza muito o letramento. Mas o que é letramento estatístico? O Aumann afirma que letramento estatístico é a capacidade de compreender e avaliar criticamente resultados estatísticos que permeiam diariamente nossas vidas, juntamente com a capacidade de apreciar as contribuições que o pensamento estatístico
pode fazer para decisões públicas e privadas, profissionais e pessoais. O que seria letramento probabilístico? De acordo com Gall, o letramento probabilístico possibilita ao estudante lidar com uma gama de situações do mundo real que envolva a interpretação ou geração de mensagens probabilísticas, bem como a tomada de decisão. Olha como a probabilidade e a estatística nos ajuda nessa tomada de decisão na nossa vida cotidiana. Por isso, deve ser explorada desde os anos iniciais. Agora veremos algumas habilidades que estão na segunda P do segundo bimestre, mostrando o que foi solicitado sobre a unidade temática Probabilidade e Estatística. No primeiro ano, observamos que nessa habilidade os estudantes não tiveram muitas dificuldades, porém nós temos que levar em conta o contexto em que foi realizada a avaliação. Muitos estudantes estavam em casa e tiveram interferência dos familiares nas respostas. E também no primeiro ano, mas teve 40% que não participaram. Já na P do terceiro ano, nós tivemos 95% de acerto, sendo que destes, 1% se encontra no nível muito baixo e 3% baixo. No quinto ano, notamos que aumentou a porcentagem relacionada aos níveis muito baixo, com 7%, e no baixo com 32% dos estudantes. Se a criança está tendo dificuldade sobre essa temática no quinto ano, então é preciso rever as habilidades dos anos anteriores, precisam ser retomadas para que assim os estudantes consigam progredir nas habilidades do ano vigente. Passo a palavra à PCNP Laine Joia, que dará continuidade à formação. Obrigada, Silvana. Dando continuidade, agora na segunda parte abordaremos sobre estatística. Por falar em estatísticas, vamos iniciar com essa tirinha escrita por William Rafael Silva e Cissa Silva, que trazem tirinhas introdutórias sobre assuntos importantes. Vou ler para vocês. Tudo acaba em pizza. Vocês não acham que o título já é sugestivo? Tudo acaba em pizza é uma expressão popular. Vamos ver o que irá acontecer? Pai, coloquei minhas notas em 2 gráficos. O pai fica, ele fica pensativo. O filho está todo alegre. Como eles têm a mesma altura, meu desempenho foi igual. Acho que mereço um tablet novinho, pai. Já no segundo quadrinho, percebam que o filho traz um gráfico de colunas, porém tenta confundi-lo alterando as escalas através do visual. Aqui ele tem, a nota de educação física foi 10 e a nota de matemática 2, ele dá ok. Eu também fiz um gráfico para você. Agora é o filho que fica pensativo. A parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar, filho. Mas não tem parte roxa, pai? Pois é, filho. O filho tentou confundir o pai, porém ele foi mais esperto e mostrou para o filho que nem tudo acaba em pizza e montou um gráfico de pizza. Tudo acabou em pizza, mas de uma forma diferente que o filho esperava. É bem interessante trazendo aqui a estatística. Na nossa conversa inicial, vamos começar com um questionamento para o levantamento dos conhecimentos prévios. O que é necessário desenvolver em sala de aula para que o trabalho com estatística possa constituir-se em boas situações de aprendizagem? Para que vocês respondam via chat. Vamos lá?
Sistematizando. Sabemos da importância da construção e interpretação de gráficos como habilidades valiosas, que não eram trabalhados na nossa época, porém, ao longo da história da educação, esse conceito mudou e hoje a BNCC nos traz a importância do trabalho com a estatística. Em função disso, autores como Curcio propõem que as crianças da escola básica devem ser envolvidas gradativamente na coleta de dados do cotidiano com o objetivo de construir seus próprios gráficos. Elas precisam ser encorajadas a verbalizar as relações e os padrões observados nos dados coletados. Por exemplo, como maior que, 2 vezes maior que, crescendo continuamente. Pires também nos traz a importância da comunicação como elemento essencial da ação educativa, principalmente nos primeiros anos da escolaridade. Muitas vezes essa competência comunicativa é pensada lá na área de língua portuguesa, porém sabemos que em matemática precisamos explorá-la também. Essa comunicação matemática, ela é um conteúdo de aprendizagem e ela traz termos de orientações metodológicas para ensinar diferentes das aulas tradicionais que eram silenciosas. Também temos que interpretar dados utilizando tabelas e gráficos, trazendo sempre sua função social. Temos que conhecer as diversas representações gráficas, mostrando para os nossos estudantes, e que iremos explorar hoje. E também ensinar procedimentos de interpretação, que é essencial para que eles se apropriem deste conhecimento. Agora vamos assistir na situação de aprendizagem um vídeo produzido pela Univesp sobre tratamento da informação, gráficos e estatísticas. Nos PCNs, esse eixo anteriormente era chamado de tratamento da informação. Ele era voltado para análise e interpretação de resultados estatísticos apresentados em gráficos e tabelas. Agora, com a BNCC, a ênfase está maior na pesquisa para coleta, organização e comunicação de dados em tabelas, gráficos e quadros, desde os anos iniciais. O estudo das medidas estatísticas é voltado mais para a sua interpretação do que para o cálculo. Como a PCN Silvana mencionou, apesar de ser um vídeo antigo, ele nos traz reflexões importantíssimas para o nosso trabalho na sala de aula. Vocês precisam estar o tempo inteiro fazendo contas mentalmente. É um jogo que vai passando de fases e cada vez vai ficando mais complicado as contas que vocês vão ter que efetuar. Este programa faz parte do eixo mais novo do ensino da matemática no Brasil, o tratamento da informação. Antes de escolher o produto, observa qual. Tratar as informações é compreender dados e saber organizá-los em tabelas e gráficos. A criança deve lidar com a estatística desde cedo, aprendendo a interpretar representações gráficas que no futuro levarão a um melhor entendimento do mundo. Como, por exemplo, acompanhar o raciocínio do professor Hans Rosling nesse vídeo produzido pela televisão britânica BBC. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person, $400, $4,000 and $40,000. No gráfico virtual, o professor comenta a evolução do mundo ao longo de 200 anos, explorando a relação entre riqueza e expectativa de vida. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. O gráfico do professor Rosling foi o ponto de partida da nossa investigação. O que é estatística? Para que serve? E qual é o papel que ela tem na informação matemática das nossas crianças? Fomos a Campinas conversar com o professor João Frederico Meyer, da Unicamp. Ele já conhecia os gráficos de Rosling. Quando a gente pega informações da sociedade, como que a gente faz isso? Como é que a gente tira informações sobre migração de populações? Como é que a gente tira informações sobre saúde pública? Como é que a gente consegue informações sobre mortalidade infantil? A gente pega números, dados, quantifica e transforma em informação. E aí a estatística é exatamente a ferramenta que você usa para ler o mundo
e construir conhecimento sobre esse mundo. 7h12, a gente vai começando essa manhã com 14 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo. Quando você sai de São Paulo, diz assim, ó, tem um engarrafamento de 3 quilômetros em Jundiaí. Não são 3 quilômetros exatamente, mas você tem ideia se você vai passar da Bandeirantes para Anhanguera, porque o engarrafamento é de 1,5 km. Então, essa decisão é tomada em cima de um resultado estatístico. Que a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística. Está usando estatística para, como diz o Paulo Freire, ler o mundo, para entender o que está acontecendo na vida, com salário, com poluição do ar, com engarrafamento, com trânsito, com violência, com desemprego, estatística para a cidadania. João Frederico Meyer citou o filósofo, matemático e pintor dinamarquês Ole Skovsmose. Autor de diversos livros, como Educação Crítica, ele defende que o ensino da matemática atenda aos objetivos das pessoas. E o professor Ole diz que a gente tem que ter, em primeiro lugar, quando a gente aprende alguma coisa na área de matemática aplicada, de estatística, história, geografia, português, o que for, a gente tem que ter um conteúdo crítico. Eu sei por que eu estou estudando aquele assunto. 2, eu tenho que ter uma distância crítica, ou seja, eu tenho que olhar para a resposta que aquela ferramenta me deu, que, por exemplo, o uso da média em estatística. Eu olho para aquilo assim, essa é o que a ferramenta me dá. Mas será que isso serve para a pergunta que eu faço a respeito da minha vida? A professora Lorena quer colocar os seus alunos em dupla hoje. E ela precisa descobrir quantos vieram à aula para ver se é possível formar pares. A Escola Estadual Pedro Voz, na Zona Oeste de São Paulo, é considerada uma instituição de destaque pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado. Aqui existe um projeto de educação integral que usa o computador para reforçar o ensino da matemática. E olha quem estava lá, a estatística. Cada corzinha do gráfico é de um animalzinho. Agora olha para mim o desenho dos patos. Quantos patos tinham lá no sítio? Não, olha lá, barrinha roxa. 4. Tinha mais galinha ou mais pato no sítio? Galinha. Por quê? Porque as galinhas eram 12. Aqui eles não vêm para aprender aula de informática, mas como esse computador pode modificar as aulas ou ajudar a auxiliar na sala de aula. Se a gente utiliza esses gráficos constantemente, essa leitura vai ficando cada vez mais fácil. Né? Pode perceber que não é algo impossível de ser feito. Mesmo para crianças de 6 anos, que é o primeiro ano, eles conseguem ler o que está escrito naquelas imagens. Então é só um dado a mais que precisa ser utilizado. Depois dos pequenos do primeiro ano, a professora Lorena dá aula para alunos de 5º ano. O assunto ainda é estatística, mas o exercício exige um pouco mais. Agora vocês têm um gráfico com 2 informações, onde vocês vão ter que comparar as informações de uma semana com o da semana seguinte. Então tem lá, após uma pesquisa do que as crianças queriam ganhar de Natal, elas responderam com 3 alternativas, então elas tinham celular, computador e videogame. Quantas crianças foram entrevistadas nas 2 semanas? 90 crianças. Vinícius, qual o presente preferido das crianças? Videogame. O videogame. E qual a diferença das crianças que preferem computador da primeira semana para a segunda semana? 10. 10 crianças. Então, cada informação aí é dado de acordo com essas colunas, tudo bem? Ali ele está aprendendo a organizar dados de forma diferente, a reconhecer que os dados podem ficar cada vez mais enxutos numa tabela ou num gráfico, né? Então eles aprendem a resumir, aprendem a raciocinar em cima daquilo. E é lógico, a leitura de gráfico e tabela, ela é extremamente importante para qualquer pessoa em qualquer ponto da vida. O que a professora Lorena disse é parecido com o que João Meyer falou no início do programa. Vamos ver de novo. Que a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística.
está usando estatística para, como diz o Paulo Freire, ler o mundo, para entender o que está acontecendo na vida. A professora e pesquisadora Celis Pazandim Lopes é doutora em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. A linha de pesquisa dela aborda especialmente o ensino da estatística. Mostramos a Celi alguns vídeos que gravamos em escolas e perguntamos: por que é importante aprender estatística desde cedo? A sociedade contemporânea, ela tem um volume de informações grande e também muito rápido. E as pessoas se confrontam com essas informações diariamente e, consequentemente, elas vão precisar fazer análises e tomar decisões frente a isso. Quando você faz essa análise, você volta para o currículo de matemática e você vê que a matemática teve que trazer alguns conteúdos que não faziam parte do currículo. E no Brasil, então, a gente tem a chegada também dessas discussões e chega com os parâmetros curriculares um novo bloco de conteúdo para a matemática, que é o tratamento da informação. Celi se refere aos parâmetros curriculares nacionais, criados em 1998 pelo Ministério da Educação. Veja o que diz a recomendação para o ciclo 1 do ensino fundamental. Os assuntos referentes ao tratamento da informação serão trabalhados neste ciclo, de modo a estimularem os alunos a fazer perguntas, a estabelecer relações, a construir justificativas e a desenvolver o espírito de investigação. A finalidade não é a de que os alunos aprendam apenas a ler e a interpretar representações gráficas, mas que se tornem capazes de descrever e interpretar sua realidade usando conhecimentos matemáticos. No meio da conversa com a professora Celi, lembramos de uma explicação recorrente para as dificuldades que as crianças enfrentam no aprendizado da matemática. Mais especificamente, está relacionado à questão da abstração, tá? O aluno das séries iniciais tem menos abstração que os alunos das séries finais. Para as crianças é muito difícil, exatamente pela abstração. Eles ainda não estão assim com a questão da abstração muito ainda construída, né? Esse vínculo da matemática muito ligado a uma capacidade de abstração revela uma concepção de matemática que o professor tem, que é fruto da formação que ele teve. Isso é um grande complicador, porque quando ele olha para isso é porque ele teve aquela matemática que era centrada em definição, demonstração, exemplos, exercícios. Agora, nem sempre a atividade que a gente propõe é que tem que apresentar a ruptura com a abstração, né? Por que os professores se referem tanto à abstração? Porque quando eles pensam uma atividade matemática, eles pensam uma atividade que exige uma capacidade de abstração, e aí ela não é compatível com aquela faixa etária. Você vê que o conhecimento de algumas ideias estatísticas desde a infância vai permitir à criança uma análise de situações da realidade. Então, a gente não está falando assim de você trabalhar com situações formalizadas desde cedo com a criança, mas a criança ter vivências de mapear o seu universo. Na Escola Brasílio Machado, zona oeste de São Paulo, experiências do cotidiano aproximam as crianças da linguagem da estatística. Clique em colunas. Clicaram? Sim. Vamos aguardar um pouquinho que vai gerar para nós um gráfico, certo? Como neste exercício para entender o sobe e desce dos preços. Observe novamente a tabela. Olhem o arroz. Vocês observaram? Sim. Olhem as cores do gráfico. O arroz começa com que preço no mês de setembro? 8,50. Olhem o gráfico. No mês de outubro? 8,19. Queda. E no mês de novembro? 5,20. Está vendo? O arroz é o produto nesse período que tem a maior queda. E as crianças hoje fazem escolhas, até pelo próprio uso da tecnologia, o próprio acesso à internet, ter que optar por um site ou por outro, analisar a veracidade de uma informação dentro de um site ou de outro. Então, isso traz ao currículo de matemática uma necessidade que vai
para além do domínio da aritmética, da álgebra, da geometria. O que nos preocupa muito? Quando o professor limita o trabalho do tratamento da informação à construção de tabela ou simplesmente leitura de tabela ou construção e leitura de gráficos, né? A ideia do bloco tratamento da informação é que ele seja muito mais do que isso, mas que você trabalhe de forma interrelacionada a combinatória, a probabilidade e a estatística. Isso é difícil porque o professor não teve na sua formação. Quer dizer, quando você olha nessa perspectiva, para que o professor consiga pensar um trabalho com a criança nessa linha, ele precisa ter vivenciado isso em algum momento. Ele precisa ter repensado a concepção que ele tem de matemática. O que não justifica é quando você pensa um trabalho de estatística que seja na perspectiva que a gente aprendeu, por exemplo. Aí sim, você não vai conseguir perceber como aquilo tem significado para a criança. O que é fundamental na educação matemática para a infância é que você respeite o universo infantil da criança. Sistematizando, vamos trazer algumas ideias importantes do vídeo. É importante trabalhar com estatística desde cedo, pois a criança irá aprender a interpretar situações gráficas que levará a ler e construir conhecimentos sobre o mundo. Temos que trabalhar estatística para a cidadania e formar cidadãos críticos. Utilizar também ferramentas tecnológicas para trabalhar estatística vai auxiliar na interpretação destes dados. Na pandemia, tivemos que nos apropriarmos e ampliarmos esses conhecimentos, que agora temos que trazer também para a sala de aula. Os estudantes dos anos iniciais têm dificuldade de abstrair. Por isso, temos que trazer situações do cotidiano para que eles realmente aprendam de forma significativa. Percebam que tudo isso é contemplado na nossa BNCC. Uma importante contribuição para a compreensão do processo de interpretação de gráficos foi dado pelos estudos de Curcio, que considera que os gráficos como um tipo de texto. Ele também propõe que as crianças da escola básica devem ser envolvidas gradativamente na coleta dos dados do cotidiano, com o objetivo de construir os seus próprios gráficos. Elas também precisam ser encorajadas a verbalizar as relações e os padrões observados nos dados coletados. Também ele propõe níveis de leituras de gráficos, como ler os dados, ler entre os dados e ler além dos dados. Vamos conhecer um pouco desses 3 níveis. O primeiro nível de compreensão é denominado pelo autor como ler os dados. Neste nível de compreensão, requer uma leitura literal do gráfico. Não se realiza a interpretação da informação. O leitor simplesmente aponta os fatos atestados no gráfico. Pensando em um tema que está dentro da nossa realidade no contexto global neste momento, traremos um gráfico de linha sobre a média móvel de mortes por Covid para exemplificar para vocês. Conforme traremos as perguntas, vocês podem ir contribuindo no chat. Qual é a média de mortes por Covid no Brasil no dia 24 de junho? Percebam que eu posso localizar aqui a data, né, dia 24 de junho, e identificar essa informação de forma literal, sem dificuldades. O segundo nível é ler entre os dados, que inclui a interpretação e a integração dos dados do gráfico, requerendo habilidades para comparar quantidades, por exemplo, maior que, menor que, e o uso de outros conceitos e habilidades matemáticas, como operações fundamentais como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, permitindo ao leitor combinar e integrar dados e identificar relações matemáticas que são expressas no gráficos. Então, vamos continuar com o mesmo gráfico. A pergunta é: qual é a diferença de mortes por Covid no Brasil entre os dias 24 de junho e 30 de junho? Podem contribuir no chat. Vamos pensar como faríamos para resolver de maneiras diferentes. Uma boa estratégia é a construção de tabelas. Isso vai facilitar a compreensão da leitura. Aqui tem o levantamento do primeiro dado, do segundo e a comparação. Outras possibilidades, temos aqui exemplo de 2 decomposições
que é sempre importante ser exploradas na sala de aula. Também temos aqui a técnica operatória. Percebam aqui que chegamos ao mesmo resultado, porém explorando de formas diferentes, e isso precisa acontecer na sala de aula. Os estudantes precisam socializar as estratégias para ampliar a percepção do seu conhecimento. No último nível, temos ali a compreensão de ler além dos dados. Neste nível, o leitor realiza previsões e faz inferências a partir dos dados sobre informações que não estão refletidas diretamente no gráfico. Essa inferência muitas vezes é realizada com um banco de dados na cabeça do leitor e não no gráfico. Esta é uma interpretação de mundo que tem a ver com os nossos conhecimentos prévios. Então, eu tenho aqui o gráfico. Por que caiu o índice de mortes no Brasil referentes ao Covid? Vocês podem responder no chat. É possível encontrar essa informação aqui no gráfico? Com certeza não iremos encontrar. Por isso, essa pergunta, ela está aqui além dos dados, pois temos que inferir nossa leitura de mundo. Sabemos que está caindo devido ao avanço da vacinação e protocolos da saúde. Quando se fala da leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos, muitas vezes essas habilidades são tomadas como tão simples que não precisam ser ensinadas. O pesquisador francês Duval, 2002, destaca esse fato, ressaltando que a leitura e interpretação de gráficos e tabelas ela é considerada simples por muitos em razão de sua forma de organização e também da rapidez de consulta. No entanto, esse tipo de leitura não se dá de forma simples, uma vez que envolve a ativação de diferentes funções cognitivas. Para Duval, é preciso distinguir dois aspectos. A própria organização representacional, ou seja, a composição semiótica das tabelas e as funções cognitivas que elas mobilizam, que é o que iremos ver agora. A construção de tabelas é uma atividade que as crianças gostam de realizar e que envolve habilidades matemáticas importantes. Deve começar com uma boa discussão da estrutura da tabela. O mais comum é a organização dos dados com uma tabela que vai se aperfeiçoando aos poucos, conforme aparecem os impasses para a colocação dos dados. Tal dinâmica ajuda a aprendizagem e elaboração de estratégias para a construção de tabelas, sempre justificando a necessidade de alteração. A tabela é uma representação de dados, organizado por meio de linhas e colunas, de modo que fique fácil entender o assunto no qual estamos pesquisando através da coleta de dados. Permitindo separar dados visualmente, podem ser simples, como vemos aqui, ou de dupla entrada. Vamos ver exemplos agora de cada um. A tabela simples ou tabela de única entrada mostra valores de uma variável. Nesse exemplo aqui, temos a tabela dos jogadores, onde mostra o nome das crianças e quantas figurinhas cada uma ganhou em um jogo que realizaram. Atenção à pergunta. Quantas figurinhas os meninos conseguiram ganhar a mais que as meninas? Essa informação é uma leitura de dados, uma leitura entre os dados ou além dos dados? Isso mesmo, é uma leitura entre os dados, pois precisamos comparar as quantidades. Vamos falar agora da tabela de dupla entrada, que encontramos 3 ou mais informações. Para exemplificar, trouxemos esta tabela que está no material Aprender Sempre, do 3º ano, volume 2, que mostra a coleção de tampinhas da turma do 3º ano C. Aqui temos as informações da coleta da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana, da quarta semana e do total. A compreensão desse tipo de tabela exige a localização de encontros de linhas e de colunas. Por exemplo, eu quero encontrar aqui a informação na segunda coluna, quanto que a turma recolheu de tampinhas brancas, e eu vou localizar aqui 15 tampinhas. E essa leitura que acabamos de realizar quando encontramos aqui as 15 tampinhas? Foi uma leitura dos dados, uma leitura entre os dados ou uma leitura além dos dados?
Isso mesmo, foi uma leitura dos dados, pois encontramos de forma explícita esta informação aqui na nossa tabela. Agora vamos falar de tipos de gráficos e suas construções. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados sobre uma determinada informação ou valores numéricos. Temos muitos modelos de gráficos, vamos nos ater aos gráficos que são apresentados aos estudantes dos anos iniciais. Os gráficos possuem vários elementos, mas tem 3 deles que não podemos deixar de lado. Um deles é o título. Não se pode construir um gráfico sem o título, porque a pessoa que vai ler este gráfico não vai saber do que se trata. Outro elemento são os números, são os dados coletados para a construção do gráfico. O terceiro item é a legenda. Se colocar somente os números sem a legenda do que se trata, aqueles números, a pessoa que for ler o gráfico não vai compreender. Precisamos trazer para os nossos estudantes que esses 3 elementos aqui são fundamentais para a construção do nosso gráfico. Temos aqui o gráfico de colunas, que é uma representação formada por barras verticais que orientam um determinado dado, muito utilizado para a comparação entre os itens. Nesse exemplo aqui, temos um gráfico de colunas do livro que os estudantes mais gostaram. Após a construção desse gráfico, pode ser levantado os questionamentos como: quantas crianças leram o livro 1? Qual livro menos lido? Aqui temos os gráficos das colunas agrupadas, que são úteis para mostrar dados alternados durante um período de tempo ou também ilustrar a comparação entre itens, principalmente entre categorias distintas. Este exemplo aqui nos mostra os problemas de uma determinada cidade, apontadas pela população. A legenda nos mostra que o azul claro representa os homens e o azul escuro as mulheres. Podemos levantar possíveis questionamentos para entendimento deste gráfico. O que o comprimento das colunas indicam? O que vocês percebem em relação às colunas? Todos possuem a mesma largura? Qual é o maior problema apontado pelos homens? E pelas mulheres? Olha quantos questionamentos podem ser levantados. E se eu perguntar para vocês, por que 2 dos grandes problemas apontados pelas mulheres são a educação e o desemprego? Que tipo de leitura teremos que realizar? A leitura dos dados, a leitura entre os dados ou a leitura além dos dados? Isso mesmo, temos que realizar a leitura além dos dados. Para responder a esta questão, temos que levantar nossos conhecimentos prévios. A educação e o desemprego podem ser apontados pelas mulheres, pois são elas que, na maioria das vezes, cuidam dos filhos, acompanham seus estudos, elas precisam da escola para poderem trabalhar e isso também vai impactar no desemprego. Temos aqui o gráfico de barras, que possuem a mesma função dos gráficos em colunas, como os dados na posição horizontal, como percebemos aqui na quantidade de letras do nome das crianças. E as informações e divisões estão na posição vertical. Percebam que a leitura, a interpretação e a construção de gráficos, tanto de coluna quanto de barras, envolvem conceitos e procedimentos matemáticos, como de ordenação, a da escala. Aqui, a escala não está de 1 em 1 e os estudantes acabam tendo muita dificuldade. Aqui temos uma escala de 2 em 2 e eles acabam se confundindo na hora da interpretação. Por exemplo, eu tenho a quantidade de letras do nome aqui de João Pedro. Eu teria 9 letras e não 10. E muitas vezes eles não percebem, por isso é necessário trabalhar com escala de valores diferentes. Temos o gráfico de linhas, que também é chamado de gráfico de segmento, e é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. Aqui temos atendimentos realizados a cães e gatos durante uma semana. É indicado para demonstrar as evoluções ou as regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. Observe aqui que na linha azul pela legenda eu tenho os cães. Houve aqui uma evolução e depois uma queda no atendimento.
Na linha vermelha eu tenho os gatos. Aqui começou com regressões e depois tivemos evoluções. Esse tipo de gráfico é trabalhado com os estudantes a partir do 5º ano, por ser mais complexo. Temos o gráfico de setores, que por conta aqui do seu formato circular, também é chamado de gráfico de pizza. É um tipo de gráfico indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, como vimos lá na tirinha do Tudo Acaba em Pizza, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado de um aspecto da realidade. Nesse exemplo aqui, podemos observar a proporcionalidade das brincadeiras preferidas das crianças do 1º ano de uma determinada escola. Visualmente, percebam aqui que podemos encontrar que a brincadeira corre-cutia é de maior preferência das crianças. Temos os gráficos pictóricos, que utilizam imagens para chamar a atenção, utilizados como um facilitador na interpretação dos dados apresentados. Neste pictograma, mostra a quantidade de vendas de sorvete durante uma semana. E cada desenho aqui representa 100 sorvetes, como podemos observar aqui na legenda, trazendo maior complexidade para a interpretação deste gráfico. Vamos assistir a um vídeo dos PCNs na escola sobre o trabalho com a estatística. Este vídeo, apesar de antigo, vem de encontro com o trabalho de coleta de dados de formas significativas. Vamos assistir? Faça e aconteça. Olha só, turma. A gente sabe que algumas famílias têm muitos filhos, não é? E outras têm apenas um. Quem daqui não tem irmão nenhum? Levanta a mão. Filha única. Filho único. Quem tem um irmão ou uma irmã? Quem tem mais de 2 irmãos ou mais de 2 irmãs? 3. Mais de 3. Então, agora a gente vai descobrir qual o número de irmãos mais frequente nessa turma. Cada um de vocês vai receber uma dessas caixas de fósforo. Aqui nessas plaquinhas estão escritos os números de irmãos que cada um de vocês tem. Eu agora vou distribuir as caixinhas de fósforo para vocês e depois o que vai acontecer? Cada um de vocês vai pegar a sua caixinha de fósforo e vai colocar ali, ó, na pilha onde está escrito o número de irmãos que cada um de vocês tem. Então, por exemplo, se eu tenho um irmão e uma irmã, eu vou botar a minha caixinha ali naquela pilha onde diz 2 irmãos, tá? Então, vamos lá começar, hein? Agora que todo mundo já colocou aqui a sua caixinha, nós vamos conferir qual a pilha mais alta. É a pilha de quem tem um irmão. A gente já pode dizer que nessa turma são mais comuns as famílias que têm 2 crianças, não é? Você e o seu irmão. Antigamente as famílias tinham muito mais irmãos. E isso é fácil de conferir se vocês pensarem em quantos irmãos os pais de vocês têm. Agora, cada um de vocês vai desenhar todas essas pilhas no caderno. Mas preste atenção para acertar o número de caixinhas em cada pilha. E não esqueçam nenhuma das pilhas, tá? Isso é bom, aproveitar a falta do caderno para fazer as caixinhas. Eles já estão aprendendo a fazer um gráfico. Com a ajuda da professora, já é possível fazer também algumas interpretações. Existem muitas perguntas que podem ajudar nessa atividade. Por exemplo, quantos alunos têm 2 irmãos? Quantos têm mais de 3 irmãos? Quantos alunos tem nesta classe? 2 caixinhas, não é? E na de 5 irmãos, uma caixinha só. No final, as crianças ainda podem fazer uma tabela que dê a mesma informação que o gráfico. Atualmente, quem está realmente alfabetizado, além de ler e compreender textos, precisa ler e compreender tabelas e gráficos, que estão sempre presentes nos jornais e revistas. Por isso, trabalhar com o tratamento da informação já no 1º grau é uma necessidade.
Nos próximos anos, as pessoas só estarão bem preparadas para o trabalho e para o exercício da cidadania se tiverem alguns conhecimentos em tabelas, gráficos, médias, porcentagens e outros temas da estatística. Por isso, fique ligado no tratamento da informação. Dê a seus alunos a oportunidade deles trabalharem com tabelas e gráficos. Agora vamos trazer algumas questões para discutir. As duas primeiras são: quais foram os procedimentos adotados pela professora para que sua atividade se tornasse uma boa situação de aprendizagem? O que os estudantes aprenderam com situações como as observadas no vídeo em relação à estatística? Daremos 2 minutinhos para vocês responderem. Nossa última questão é: vocês teriam sugestões para tornar a atividade ainda mais desafiadora? Já retornaremos. Sistematizando. Então, a primeira pergunta: quais foram os procedimentos adotados pela professora para que sua atividade se tornasse uma boa situação de aprendizagem? Então, a professora partiu de situações concretas ali, com uma caixa de fósforo, e também de uma situação real de vida dos estudantes, que seria o número de irmãos. A segunda questão: os estudantes aprenderam com situações como as observadas no vídeo em relação à estatística? Sim, eles aprenderam a pesquisar dados reais, eles construíram tabelas e também gráficos, e houve também análise dos dados. E por fim, se vocês teriam alguma sugestão para a atividade ficar ainda mais desafiadora. Então, uma questão que pode ser levantada é trazer a questão do filho único e já contar quantos filhos tem em casa, que iria facilitar. Realizar sempre perguntas com questões relacionadas com além dos dados. Percebam que foi realizado somente a leitura dos dados e entre os dados. Também poderia ter utilizado ferramentas tecnológicas. E também utilizar escalas
alternadas, como de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, que são escalas que os estudantes têm dificuldade em analisar. Agora vamos ver a progressão das habilidades de estatística dentro do objeto de conhecimento e das habilidades com ênfase na estatística. Lembrando que o gráfico e a tabela nada mais são que textos matemáticos. O trabalho vai começar lá no primeiro ano. Ele é apoiado na tabelas e gráficos de colunas simples com variáveis categóricas. O que quer dizer essas categóricas aqui? Que é por exemplo, numa votação de brinquedos favorito, eu tenho vários nomes de brinquedos que serão votados, que serão as minhas variáveis. Isso tudo deve estar apoiado ali na leitura e através também de registros pessoais. Neste momento, os estudantes estarão coletando e também organizando informações nesse tipo de tabelas e gráficos. No segundo ano, espera-se que, além de coletar, classificar e comparar os resultados e também vai representar esses dados em gráficos, que continuam sendo ali de colunas, só que agora também acrescenta o de dupla entrada e o de colunas. Já lá no terceiro ano, acrescenta o gráfico de barras. Só que as habilidades que envolvem agora são para resolver problema, ler, interpretar, realizar pesquisas e organizar dados. Na progressão das habilidades, o que vai se percebendo é que vai aumentando a quantidade de dados na questão numérica também. E continua trabalhando ali com as variáveis categóricas. Percebam que até o terceiro ano, eles vão estando em contato com esses tipos de tabelas e gráficos. Já lá no quarto ano, é acrescentado no objeto de conhecimento o gráfico de colunas agrupadas e também o pictório, agora pensando em duas variáveis categóricas. Por exemplo, lá no gráfico de colunas agrupadas com informações de dia da semana e merenda da escola, aqui temos duas informações. Trabalham também com as variáveis numéricas, por exemplo, informações numéricas como peso, idade, entre outros. Agora é esperado que os estudantes realizem pesquisa, representem, analisem, também produzam texto. Já lá, por fim, no quinto ano, é acrescentado o gráfico de linhas, além de todos esses que já foram trabalhados, só que agora com outros contextos. Percebam que pela progressão do objeto de conhecimento e das habilidades que trouxemos aqui através do verbo, o quanto nossos estudantes irão aprender sobre estatística. Agora passo a palavra para a PCNP Carolina dar continuidade. Muito obrigada. Agora vamos dar continuidade à nossa formação com o item 3 da nossa pauta, probabilidade. Há várias aplicações do estudo da probabilidade no cotidiano. Vemos muito ultimamente o uso na pandemia do Covid-19. Através de ferramentas estatísticas da probabilidade, são utilizadas para prever-se o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas e também com base na probabilidade que se faz as estimativas para que os governadores e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecimento das medidas de isolamento social. Então, podemos perceber como esses dois campos se complementam. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre a probabilidade. Primeiras noções de probabilidade. A palavra probabilidade vem do latim probare, ou seja, provar ou testar. Vem do contexto de palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso. Embora os conceitos de probabilidade possam ser identificados em situações do cotidiano das crianças, as noções informais e intuitivas que elas trazem para a sala de aula sobre probabilidade muitas vezes são bem diferentes do que caracteriza o conceito formal. E da mesma forma que a estatística, devem ser exploradas por meio de atividades de experimentação e observações do cotidiano, em que as crianças possam discutir se cada situação ou fenômeno pode ser considerado possível ou impossível, provável
muito provável ou pouco provável. Nos anos iniciais, não tem sentido para a criança trabalhar com definições ou fórmulas. Para compreender melhor a probabilidade, vamos antes entender alguns conceitos. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento aleatório. E o que é um evento aleatório? É um experimento que, ao ser realizado várias vezes nas mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Vamos a um exemplo. Ao realizarmos o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos com precisão o resultado do lançamento. Ao lançarmos o dado uma vez e obtermos, por exemplo, 1 como resultado, ao realizarmos um novo lançamento respeitando as mesmas condições, o resultado continua sendo imprevisível. Ele pode ou não ser 1 novamente. Espaço amostral equiprovável. O que significa isso? Significa que possuem a mesma chance de ocorrer. Por exemplo, vamos utilizar mais uma vez o experimento do lançamento de um dado. Sabemos que a probabilidade de seu lado superior ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é 1 em 6. Logo, nesse caso, temos um espaço amostral equiprovável, ou seja, com pontos amostrais que possuem a mesma chance de ocorrer. Probabilidade é a área de estudo que faz a análise de eventos para entender quais são as chances reais deles ocorrerem. É importante que o estudante compreenda que grande parte dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória, e é possível identificar prováveis resultados desses acontecimentos. As noções de acaso e incerteza que se manifestam intuitivamente podem ser exploradas na escola em situações nas quais o estudante possa realizar experimentos e observar eventos em espaços equiprováveis. Os eventos podem ser classificados como provável, pouco ou muito provável, que é a chance considerável de que algo possa acontecer. Improvável é a chance mínima de que algo possa acontecer. Impossível, quando não há chance de acontecer. Por exemplo, ao lançarmos um dado comum, sabemos que é impossível sair o número 7. Battener e Godino traçam algumas orientações para ajudar as crianças no desenvolvimento do raciocínio probabilísticos, proporcionar amplas variedades de experiências que permitam observar os fenômenos aleatórios e diferenciando dos deterministas. Estimular a expressão de predições sobre o comportamento desses fenômenos e os resultados, assim como sua probabilidade. Organizar coleta destes dados e possibilitar a revisão, de modo que as crianças tenham a possibilidade de contrastar suas predições com os resultados produzidos e revisar suas crenças. Ressaltar o caráter imprevisível de cada resultado e possibilitar comparações de resultados de cada criança ou pares. Ajudar a apreciar o fenômeno da convergência mediante a acumulação de resultados de toda a turma e comparar a confiabilidade de pequenas e grandes amostras. Entre as situações didáticas que podem ser propostas para o estudo dos fenômenos aleatórios estão as que envolvem observação de experimentos, registrados e discutidos em atividades que envolvem moedas, dados, bolas em urnas, roletas, baralho de carta, entre outros. Trouxemos aqui outras sugestões, como criar números. Propõe que os estudantes pensem sobre quantos e quais números de 2 algarismos eles podem formar utilizando apenas 3, 4 e 5. A ideia é que discutam em grupo e registrem as hipóteses levantadas. Depois, registrando as possibilidades,
Pergunte os números descobertos e as estratégias para chegar a eles. Em geral, eles escrevem um número e esgotam as opções. Apresentar uma situação do cotidiano. Por exemplo, Paulo tem 2 camisetas, uma de cor azul, outra de cor vermelha e 3 bermudas de cores preta, verde e amarela. Ele vai fazer uma caminhada no parque. De quantas maneiras diferentes ele pode ser vestido? Se ele tivesse uma camiseta de cor preta, quantas possibilidades de combinações ele teria a mais? E se tivesse uma bermuda da cor azul, aumentaria o número de possibilidades? Então, são questões que o professor pode fazer com os estudantes para que ele possa refletir e diferenciar as possibilidades de chances. Entre as situações didáticas que podem ser propostas para o estudo dos fenômenos aleatórios estão as que envolvem observação de experimentos, registrados e discutidos em atividades que envolvem moedas, dados, bolas em urnas, roletas, baralho de carta, entre outros, pois fazem parte do cotidiano. Mais uma sugestão: desafio das fichas coloridas. Então, observando essa imagem, qual cor de ficha você acha que tem mais chance de ser sorteada? Por quê? Sorteios ajudam a compreender que há eventos prováveis, mas não certos. Por exemplo, no jogo dos números. Entregue kits de cartelas com os 9 números em um saquinho. O objetivo é questioná-los sobre o tema antes de cada lance. Apresente perguntas como: podemos sortear 65? Qual número cada grupo acha que será sorteado? Quem tem mais chance de ganhar? Então, o professor pode conduzir a conversa para que as crianças concluam que a chance de sorteio de cada número é de 1 para 9 e que é impossível alguns números sejam sorteados, como, por exemplo, 65. Se eu dei cartelas de 1 a 9, não tem como sortear o número 65. Agora falaremos da progressão da habilidade de acordo com o objeto de conhecimento. No primeiro ano, inicia o estudo com a noção do acaso. Já no segundo ano, a ideia de aleatório no cotidiano. No terceiro ano, a complexidade aumenta. Vai partir da ideia de aleatório, porém agora com um espaço amostral. No quarto ano, amplia-se a análise de chances de eventos aleatórios, que continua no quinto ano, porém inclui a expectativa de que os estudantes calculem probabilidade de eventos equiprováveis. Podemos observar aqui no verbo a progressão da habilidade. Classificar eventos envolvendo o acaso no primeiro ano, classificar resultados de eventos no segundo ano, identificar em eventos familiares no terceiro ano, identificar entre eventos aleatórios cotidianos no quarto ano e apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, determinar a probabilidade de ocorrência. Agora vamos acompanhar um trecho da aula que ocorreu no Centro de Mídia em 10 de novembro de 2020, pela professora Aline Gack. O tema da aula foi Espaço Amostral e a habilidade desenvolvida foi identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações problemas simples. Simples. O título da nossa aula está aqui, ó, já, ó, Espaço Amostral. Pro, o que é espaço amostral? A gente já vai ver. Pro, na aula de ontem, eu e o professor Jonas, a gente jogou cara e coroa, dado, par ou ímpar, zerinho ou um, e a gente constatou uma coisa, que essas modalidades não têm a ver com sorte, sabia? Não tem a ver com sorte, é tudo matemática. E o que isso tem a ver? Com chances equiprováveis. E o que são chances equiprováveis? Aquelas chances iguais. Então, já se prepara que no jogo de hoje a gente também tem chances iguais, tá? Certo? Será que a gente consegue estimar
Que sabor de bala vai sair a cada rodada? O que você acha, Pro? São 2 sabores? São 2 Então, sabores. E aí, o que você acha? 2 por uma? 2 por uma? Não sei. A gente tem chances iguais, já que são 2 sabores? Sim, então eu acho que pode ser que saia metade para cada uma. Metade para cada uma, certo. Então, ó, aqui a gente tem balas de sabor de maçã e de morango, certo? E aí, a probabilidade é o seguinte, em cada uma das nossas retiradas, pode sair uma de maçã ou pode sair uma de morango, certo? Tá, então vamos lá. Quem ficará com mais balas de maçã? Esse daqui, a ideia é quem tira mais balas de maçã. Aí vem a pergunta, quem será que vai tirar mais balas de maçã? Eu ou a professora Fran? Ganha quem tirar mais balas de maçã. Mostra pro oráculo. Essa é a bala de morango. Bala do quê, professora? Não ouvi. Morango. Morango? Que droga, hein, professora? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Morango. Um M de morango pra você. Certo? Agora sou eu. Vou ficar de olho fechado, hein? Vou tirar uma bala. Maçã. Olha lá, olha lá. Ó, não, eu tô com esperança, vai. Maçã. Vamos colocando aqui pra gente não confundir. Morango, maçã, eu vou colocar uma C cedilha. Tá. Pra gente não confundir. Agora é você, hein? Ganha quem tirar mais balas de maçã. Tirou morango. E agora eu vou tirar maçã. Olha, se eu tirar a maçã agora, acho que eu já ganho. Sim. Pera aí. Vamos fazer a última só pra gente acabar nosso quadro, vai. E aí? Morango. Morango! Tcharam! Nesse momento, eu o quê? Eu o quê? Ganhei um jogo. Em nossa última aula, né? Eu e o professor Jonas, a gente jogou o dado, professora Fran. Tá. E constatamos que existem 6 possibilidades a cada lançamento de um dado. Então, isso a gente falou ontem. Quando nós lançamos um dado, como o dado tem 6 faces, então a gente tem 6 possibilidades, certo? Tá. Então, hoje estava mais fácil, que era uma ou outra. Ontem tinha 6 possibilidades, certo? Então, no lançamento de um dado, nós temos 6 possibilidades. Mas, Proaline, por que 6 possibilidades? Porque um dado tem 6 faces. E se eu lançar 2 dados? No lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades. E no lançamento de 2 dados, quantas possibilidades será que eu tenho? Olha quantas possibilidades eu tenho em lançamento de 2 dados. Essas aqui são todas as combinações possíveis. Então, aqui, ó, eu posso tirar o dado 1 e 1, eu posso tirar o dado 3 e 4, e assim por diante, 5 e 3, 6 e 1. Aqui, olha como que é esse raciocínio aluno do 4º ano. Vamos lá comigo. Um dado tem 6 faces, então 6 possibilidades, certo? 6 vezes 6 serão, então, 36 combinações ou 36 possibilidades no lançamento de 2 dados. Aquela lá foi um quadro, né? Vocês viram num quadro as possibilidades. Essa é uma das maneiras de eu descobrir quantas possibilidades eu tenho. Então, o nosso aluno do 4º ano, ele pode construir isso em uma tabela. Você, aluno do 4º ano, colocando todas as possibilidades. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 e assim por diante. Mas ele também pode fazer assim, ó, por agrupamento. Então, aqui seriam os dados, ó. O dado 1 tem todas essas possibilidades. Não está errado. É só uma outra estratégia, né? E aí, ó, dado 2. Só que aqui vocês perceberam que eu fui só até o 5, né? Isso. Em cima seria o dado e embaixo as possibilidades. Ok? Isso. E aqui eu fui só até o 5. E aí a gente tem o quê? O dado 6. Que aí como é que o nosso aluno pode fazer? Então, lá, na hora do caderno, na hora que ele estiver fazendo, ele pode escolher a estratégia que ele vai utilizar. O jeito que ele se sentir mais confortável. Isso mesmo. Ele vai chegar na resposta correta, que são 36 possibilidades? Ele vai. Então, não importa tanto a estratégia que ele vai usar. Quantas... Aí já é outra pergunta. Vamos lá. Quantas são as possibilidades
da gente obter números repetidos ao lançar 2 dados. Aquelas combinações assim, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. A professora já deu a dica, hein? A gente tem que pensar assim, ó, vamos lá. Nós temos 2 dados. Cada dado tem 6 possibilidades. Aí a gente viu que no lançamento de um dado nós temos 6 possibilidades. No de 2 dados, a gente tem que fazer uma multiplicação, 6 vezes 6. Mas aí a probabilidade de sair número repetido, é só a gente pensar, vamos lá, quantos dados a gente tem e quais seriam os números repetidos? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Quantas possibilidades, Pro? 6. 6 possibilidades. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui as possibilidades. Temos 6 possibilidades. Esse é o mesmo quadro que a gente utilizou lá na primeira. Oráculo, coloca aqui para mim. Isso. Vamos lá. Esse é o mesmo quadro, só que aqui, ó, a gente só coloriu os repetidos. Então, olha aqui, quantas possibilidades de sair número repetido? 6 possibilidades. Se cada dado tem 6 números, só existem 6 maneiras de os dados saírem com números repetidos. Agora vem o pulo do gato de eu explicar o que é o título da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o título dela é Espaço Amostral. Espaço amostral, ele é o conjunto de possíveis resultados em um experimento. Então, no caso, a gente diz que no jogo da moeda, o espaço amostral é igual a 2, porque só tem 2 possibilidades. No jogo de um dado, como ele tem 6 faces, o espaço amostral é para... E no jogo de 2 dados, o espaço amostral do jogo de 2 dados é 36. 36. Presta atenção nessa situação problema. Em um baralho tem 52 cartas. Ao se retirar uma carta, qual é a probabilidade dessa carta ser um rei? Esses são os reis. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de sair um rei? A gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá. Espaço amostral são quantas possibilidades eu tenho. Já que nesse jogo de cartas, nesse baralho, eu tenho 52 cartas, o espaço amostral é 52. 52. Porque essas são as possibilidades. Eu não vou ter as 52 cartas lá para tirar? Então, eu tenho 52, é 52 o meu espaço amostral, certo? Agora, os resultados possíveis. Tenho 4 possibilidades em 52, certo? No jogo de cartas, eu tenho 52 cartas. Esse é o espaço amostral, porque são 52 possibilidades. E eu tenho 4 resultados possíveis, porque a ideia aqui é tirar um rei. Então, eu tenho 4 resultados possíveis. O desafio é o seguinte. Muito obrigada e passo a palavra à PCNP Daniele, que dará continuidade à formação. Obrigada, Carol. Olá a todos. Agora apresentaremos o projeto Mural de Situações Problema, para desenvolvermos em nossa diretoria, que trabalha a unidade temática Números, pois desde o ano passado estamos com os nossos índices apontando a necessidade de reforçarmos. O projeto Mural de Situações Problema, ele visa despertar no estudante o seu pertencimento à matemática, o sentir-se fazendo parte do processo, colocar seus pensamentos, dialogar com os professores e colegas, explorar, socializar e o professor também validar o que o estudante demonstrará. Todo esse movimento vai tornando a criança mais segura do seu pensar, das estratégias que possui e ampliará seus pensamentos matemáticos. O projeto consiste em um primeiro momento, onde os estudantes elaborarão situações-problema do campo aditivo, isto para os primeiros, segundos e terceiros anos, e do campo multiplicativo, para os quartos e quintos anos, em duplas ou grupos, de acordo com as habilidades para cada ano, que serão passadas mais adiante. E em um segundo momento, que será o da resolução das situações escolhidas pelo grupo. E todas essas etapas que consistem serão bem explanadas em seguida. Contextualização. Como surgiu a noção de números?
Em nossa sociedade, o conhecimento matemático está estabelecido desde o início da nossa existência. Foi durante os tempos pré-históricos que surgiu a necessidade de se relacionar o número de animais a pedacinhos de madeiras ou ossos, por exemplo. Desde então, ela está presente em nosso cotidiano. Então, qual a importância da matemática em nossas vidas? Ela veio para facilitar a vida do ser humano. Ela desempenha um papel fundamental no nosso dia a dia, que não seria possível sem esse conhecimento, como, por exemplo, ao fazer uma receita, compras no supermercado, somando quanto irá gastar, calcular o troco, calcular possíveis descontos, entre tantos outros. No entanto, ela é imprescindível para nós. E o projeto Mural de Situações Problema vem para desenvolver habilidades que o englobam e tornar o estudante pertencente ao processo ao criar o seu problema. Pensando nisso, por que desenvolver um projeto envolvendo a temática números? Após a análise de dados das avaliações externas, percebemos a necessidade de se trabalhar com a unidade temática números no campo das situações problema, pois ela se encontra em defasagem. Logo, precisamos potencializá-la e também a visão dos nossos estudantes sobre este campo em nossas escolas, seus conceitos e torná-la significativa às crianças, pois vivemos em uma sociedade rodeada de situações problema e em constante dinamismo. Propomos assim, então, o desenvolvimento do projeto que será explanado a seguir. Objetivos do projeto. Ampliar no atual ambiente escolar a percepção e importância da matemática, situações problema em nosso cotidiano. Oportunizar processos de criação aos estudantes e o problematizar, estimulando o planejamento, a imaginação, observação, investigação e reflexão, onde eles possam transpor conhecimentos e combinar saberes, instigando-os à necessidade de tomar decisões e criar estratégias. Desenvolver noções, procedimentos e atitudes em relação ao conhecimento matemático, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, de modo que cada um dos envolvidos possam pensar sobre tais situações. Tornar o estudante capaz de enfrentar, observar, discutir e deduzir os desafios, perseverando na busca de caminhos e possíveis soluções, promovendo o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica em seu caráter social e significativo. Desenvolver habilidades como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em matemática. Agora falaremos sobre as habilidades que serão desenvolvidas por cada ano no momento do desenvolvimento do projeto e percebam que há uma progressão delas. No primeiro ano, será trabalhada a habilidade EF01MA08, que se trata de resolver e elaborar situações problema dentro do campo aditivo, envolvendo adição e ou subtração, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoal. Já para o segundo ano, será desenvolvida a habilidade EF02MA06, resolver e elaborar situações problema, do campo aditivo. Nesta habilidade, notem que é pedido números envolvendo números de até 3 ordens. E também se acrescenta em relação ao primeiro ano, lá nas estratégias, que no primeiro ano termina em formas de registro pessoais, e aqui se acrescenta as formas convencionais também. Para o terceiro ano, será trabalhada a habilidade EF03MA06, resolver e elaborar situações problema, novamente do campo aditivo, e se acrescenta aqui em relação ao primeiro e segundo ano, comparar e completar quantidades. E agora notem que as diferentes estratégias sugeridas aqui para o uso são diferentes também do primeiro e segundo ano, que é de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Já para os quartos e quintos anos, serão habilidades envolvendo o campo multiplicativo. Para o quarto ano, será desenvolvida a habilidade EF04MA06, envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais,
organização retangular, utilizando estratégias diversas, como por cálculo, por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Para o 5º ano, notem que será desenvolvida uma habilidade que é lá do 4º ano, mas este é um projeto que visa a recuperação das aprendizagens. Além também desta habilidade, ela está prevista na matriz das habilidades essenciais, para ser desenvolvida no 3º bimestre pelo 5º ano. E ela envolve estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, como no 4º ano, e ela é combinatória e de proporcionalidade. Agora conversaremos um pouco sobre os encaminhamentos e o desenvolvimento do projeto etapa a etapa. Então, a primeira etapa é estudar o projeto. É o momento que antecede o seu início na sala de aula. Então, esta etapa ela será desenvolvida pelos professores, é um momento de estudo, visando a compreensão das etapas do projeto, a progressão das habilidades, seus objetivos e encaminhamentos. A segunda e terceira etapa será apresentar aos estudantes e contextualizá-lo. Este é o primeiro momento na sala de aula, onde o professor apresentará o projeto aos estudantes, explicando suas etapas, discorrendo sobre a sua execução, como ocorrerá seu produto final, estimulando a participação do maior número de crianças e contextualizá-lo, explicando a importância da matemática em nossas vidas, como, por exemplo, em situações problema que precisam ser resolvidas no nosso dia a dia, retomar alguns conceitos e modelizar algumas delas, incentivando os estudantes a buscarem diferentes formas de pensar, repertoriando-os de maneiras diversificadas, para que se apropriem das características de um problema matemático. Como 4ª e 5ª etapa, temos compartilhar e orientar. Este é um momento de elaboração da situação-problema em grupo ou em dupla, onde o professor propõe números determinados por ele dentro do ano, garantindo a habilidade, a complexidade do ano, para que possam se reunir e fazer juntos um planejamento inicial sobre a situação-problema que pretendem realizar, havendo um levantamento de ideias, um rascunho. Após esta elaboração, em uma outra aula, o professor irá orientar os grupos dos estudantes para que releiam, revejam o que foi escrito, verifiquem se o entendimento do que se quis escrever foi alcançado e, em seguida, também podem auxiliá-los no aprimoramento, organização, através de alguns apontamentos, sugestões, como, por exemplo, indicar que outras informações pode acrescentar, os instigar a perceber algo que não foi elencado, dando dicas de como qualificar o falado para o escrito, fazendo assim um aprofundamento da unidade temática. Na 6ª etapa, temos a revisão. Revisar o texto, verificando se as orientações foram contempladas, incluindo a revisão de aspectos ortográficos, pensando na sua função social e passá-lo a limpo. A 7ª e 8ª etapa é possibilitar a troca das situações-problemas elaboradas pela sala, para que os grupos possam escolher qual das situações-problemas resolverão e combinar como farão a produção para a divulgação, dando dicas e sugestões de como apresentar e realizar o trabalho, que pode ser através de fotos, junto com áudios explicando, vídeos por escrito explicando como procedeu, se foi através de desenhos, esquemas, decomposição, etc. É importante também orientar o responsável dos estudantes que estarão no ensino remoto sobre a importância da participação na elaboração da situação-problema e também na resolução do problema escolhido para solucionar. A família deve apoiar sem fornecer as respostas neste momento. Já a 9ª e última etapa será a divulgação de uma prática por escola para a diretoria de ensino, do produto final, que será o registro, a evidência, contendo a resolução da situação-problema escolhida pelo grupo ou dupla, com no mínimo 2 estratégias, dos recursos, estratégias que utilizaram para se chegar ao resultado, exteriorizando assim seu conhecimento, podendo ser de forma verbal, escrita, com esquemas, desenhos, operações, para incluir no mural de divulgação. E o professor registra este momento para os estudantes que estão no presencial. Já para as crianças que continuam no remoto, o professor orienta os pais quanto aos registros e encaminhamentos.
Considerações importantes que precisamos levar em conta. A participação do estudante na etapa do produto final a ser divulgado não é obrigatória. Durante todo o percurso, o trabalho precisa ser direcionado e orientado pelo professor. Essa orientação precisa ser clara, oferecendo capacidade de realização ao estudante e acompanhamento pelo responsável, quando necessário, no caso dos estudantes que continuam no ensino remoto. Autorização da divulgação do uso de imagem. Lembrem-se de que qualquer material que contenha foto ou imagem do estudante que for divulgado por redes sociais deverá ter autorização da divulgação do uso de imagem, onde a original ficará arquivada no prontuário do estudante na escola. Materiais e recursos. Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto podem ser enviados digitalizados para os estudantes do ensino remoto, devolvido ao professor, com interação mediada pelo WhatsApp, Meet, Teams, ou mesmo o recurso de interação pelo centro de mídias, e também poderá ser utilizado o recurso da videoaula. Lembrando que não podemos nos esquecer dos materiais físicos que possuímos, como o Aprender Sempre e o EMAI. Aqui temos as datas previstas para que cada etapa do projeto, já explanada anteriormente, sejam realizadas. Primeira etapa, estudar o projeto, que será de 27 de agosto a 10 de setembro. Segunda e terceira, apresentar aos estudantes e contextualizá-lo. Será de 13 de setembro a 17 de setembro. Quarta e quinta, compartilhar e orientar, que será de 20 de setembro a 24 de setembro. Sexta, revisão, que ocorrerá de 27 de setembro a 1º de outubro. Sétima e oitava, escolher qual situação-problema o grupo resolverá, a resolução da mesma e combinar como farão a produção para divulgação, que ocorrerá de 13 de outubro a 15 de outubro. Nona, divulgar uma prática, que ocorrerá de 18 de outubro a 22 de outubro. Produto final. Material contendo o trabalho realizado pelo estudante, foto ou ilustração e sua explicação do mesmo, de forma verbal ou escrita, contendo as informações necessárias para qualificar a apresentação. O material será publicado por cada turma da forma que melhor se adeque à realidade da escola, e apenas uma atividade por unidade escolar será encaminhada à diretoria de ensino. Agora temos um alerta de spoiler. A nossa próxima formação, que será no dia 17 de setembro, será ao vivo. O tema será álgebra e com um convidado muito especial, que será... Vocês devem conhecer. Ficaram curiosas e curiosos? Aguardem! Esperamos todos vocês. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esta unidade temática ou outros assuntos, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com outras pessoas, pois temos diversos assuntos abordados. Aqui deixamos todas as referências bibliográficas utilizadas nesta formação. Desejamos um bom trabalho a todos, Diretoria de Ensino de Mauá, equipe dos anos iniciais.